Fala, Chicão. Então, Mi, o jogo foi um jogo confuso, um jogo muito esquisito. É um jogo em que o São Paulo não conseguia evoluir e evoluía meio assim atrapalhado, sabe? A coisa não andava, a coisa não andava certo. Mas o primeiro tempo foi bom do São Paulo. O primeiro tempo do São Paulo foi bom, criou algumas oportunidades, né? Mas não foi aquela oportunidade, sabe? Aquela que você fala, não, o São Paulo está jogando bem, vai ganhar. Desde o comecinho já estava meio assim, estranho o São Paulo. Eu acho que eu disse aqui ontem uma coisa que o Miller vive repetindo. Aliás, um beijão pro Miller, né? Beijo, Miller. Recupere-se logo. Se recupera logo aí. Então, ele sempre fala, Sérgio, que o Cilinho dizia para ele o seguinte: você tem que ganhar o meio-campo. O meio-campo é o setor no futebol mais importante. Porque é onde se pensa o jogo. Se o meio-campista joga bem, o time joga bem. Se o meio-campista joga mal, o time vai mal. Então, você pode ganhar hoje o meio-campo até com brutucu, com um cara mais forte, né? Então, quer dizer, cara de marcação. Mas você tem que ganhar o meio-campo. Né? Foi o que o Ituano fez com o Corinthians. E no São Paulo, também ontem o São Paulo perdeu o meio-campo. Principalmente no segundo tempo, até por falta de jogador. Vou dizer isso para você. Porque não tinha jogador, todos estavam machucados, não tinha ninguém para preencher aquele buraco. E o Rogério Ceni tirou o Luan, né? Eu acho que ele começou a errar quando ele fez isso. Você estava lá ontem, Marcelo? Estava lá ontem e olha, eu concordo com o Chico. O São Paulo até fez um bom primeiro tempo, criou chances a ponto de poder estar vencendo e ir para o intervalo com uma vitória parcial. E a impressão que dava é que o São Paulo, se caprichasse um pouquinho mais, venceria o jogo. Só que no segundo tempo o Água Santa se deu conta de que dava para bater de frente com o São Paulo, muito também por causa dos desfalques. O Galopo, que é o principal jogador do São Paulo, teve de ser substituído ainda no primeiro tempo, por causa de uma lesão no joelho, que inclusive o nosso repórter José Paes daqui a pouco está dando uma atualização sobre o que aconteceu com o Galopo, com o Wellington, que também se machucou ontem. Puxa, o São Paulo perdeu o meio campo sim, o Nestor não fez uma grande partida e acabou tendo que usar muito as laterais, né? O Wellington fez boas ultrapassagens, mas o Natan pela direita não fez essas boas ultrapassagens, então o São Paulo acabou ficando com um vazio de ideias no segundo tempo. Mas sabe uma coisa? O time do São Paulo tem que ser elogiado num aspecto. Não deixou de lutar nunca. Brigou pelo resultado positivo. E a torcida, hein? E a torcida, nós vamos falar daqui a pouco, porque vou te contar uma coisa. Para mim, venderam mais ingressos do que cabia gente lá no Pacaembu. Mestre Alberto Helena Júnior também avaliou as eliminações do São Paulo e do Corinthians no Paulistão. Pode rodar o nosso olhar de mestre. Ô, meu sonho dourado! E não é que dos 4 grandes paulistas só sobrou o Palmeiras. O resto só sobrou. Desculpe o trocadilho, hein, mas é inevitável. O Santos já ficou de fora ainda na fase de classificação. E o Timão e o Tricolor caíram diante do Ituano e do Água Santa. Um vexame inaudito, histórico. E olhe que os ocupantes dos seus tradicionais lugares não são nenhum exemplo de técnica e habilidade, nenhum Guarani de Zenon, Careca e Renato Pé Murcho, campeão brasileiro lá dos anos 70. Ao contrário, pratica um futebol mesquinho, defensivo, assim como até mesmo o Verdão, que conseguiu, às duras penas, passar pelo São Bernardo por 1-0. Um jogo sem inspiração nem habilidade. Então, o que sobrou? Sobrou a convicção de que esse anacrônico Paulistinha só serve para atrapalhar ainda mais os times grandes e sua imensa torcida, ao entupir esse já cansativo calendário brasileiro. Consolo é saber que os desclassificados terão um tempinho a mais para tentar obter um desempenho em campo mais compatível com a sua grandeza histórica. Beijos, linda! Beijo, meu mestre querido. Antes da gente seguir aqui, eu quero ser justa com o Chico Lang e mostrar que ele acertou o palpite do classificado de ontem. Pode até ter exagerado um pouquinho, mas foi preciso no time que passou. Olha, quem se classifica para você? Olha, eu estou com um mau pressentimento contra o São Paulo. Eu acho ele que quer vai acabar ser com o o Água campeonato Santa. de todo mundo.
Eu acho que vai ser o Água Santa. Porque o Água Santa vai jogar sem compromisso. Qual é o compromisso do Água Santa? Nenhum, Garrafa. Nenhum. Ele é um franco atirador. Tá aí. Chico! Obrigado, Michele. Eu só quero separar esse lance aí, que quando o Garrafa estiver aqui, eu vou fazer um VAR com ele. Eu vou fazer um VAR. Porque ele não deixou nem eu completar minha frase, começou a tirar sarro da minha cara. Ele não deixa nunca você falar. Não deixa eu falar, não deixa eu falar. E o Garrafa, estão perguntando se o Garrafa é palmeirense. Eu não vou falar nada. Não fala nada, deixa nada. Quieto. Ó, o Zé Paz está no Allianz Parque, aliás, o Zé Paz tem que entrar na nossa votação também. É casado, mas tem que entrar na votação. Né? Tá casado, mas não tá morto, não é isso? Então você pode votar. Isabel tá votando. Aliás, tá liderando a votação. Hashtag Gazeta Esportivo mais gato do programa. Tá na frente o Chico Lang. Para com isso. E aí, em segundo lugar, seguem empatados Bazégio e Salazar. E agora, o Zé Paz entrando na parada. Também temos o Silvestre. Allianz Parque, com a repercussão da eliminação do São Paulo. Boa noite, Zé. O que mais que o Rogério Ceni falou por aí ontem? Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, Bassett já deu aí um teaser, né? Temos novidades em relação a Juliano Galopo e também ao Wellington, jogadores do São Paulo que se machucaram aí nessa partida de ontem aqui no Allianz Parque. Eu falo aqui do Allianz Parque exatamente porque o São Paulo atuou ontem aqui na casa do Palmeiras. Primeiro, Juliano Galopo se machucou, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, vai ter que passar por cirurgia, deve ficar aí 6 meses fora, vai perder o restante dessa temporada. É o jogador que vinha jogando muito bem, né? Artilheiro do Campeonato Paulista com 8 gols, sofre essa lesão no iniciozinho ainda da partida, precisa ser substituído e agora vai ser desfalque aí por um longo período. É o 6º jogador que tem que passar por uma cirurgia no joelho no São Paulo recentemente. Teve o Ferrarese que se machucou aqui mesmo no Allianz Parque contra o Palmeiras, o próprio Diego Costa, enfim, as lesões não param no São Paulo. O Wellington, que se machucou no segundo tempo, até teve que jogar no sacrifício, né? Porque o Rogério Ceni já tinha feito as 5 substituições. Ele teve uma entorse no tornozelo esquerdo, vai ficar um tempinho fora, mas logo menos volta. Aí o São Paulo não estipulou um prazo para o retorno desses jogadores, então a gente vai conjecturando tudo isso. Vou pedir para o Márcio Arcângelo, nosso cinegrafista, mostrar para vocês como está o clima aqui, né? Na Rua Palestra Itália, porque ontem eu estava aqui, mostrei para vocês, era tapume para tudo quanto é lado, muitos locais fechados, mas hoje vida normal, né, Michele? Vida normal aqui na Rua Palestra Itália, tudo aberto, os barzinhos, a Savoy, ali a torcida organizada do Palmeiras, tudo certo por aqui, dia normal, chuvoso, mas tudo na tranquilidade aqui nos arredores do Allianz Parque. São Paulo segue com um péssimo retrospecto aqui no Allianz Parque, em 19 jogos, foram 11 derrotas, só 3 vitórias, 5 empates. E a gente tem alguns vídeos para mostrar aí para vocês, porque muitos torcedores do São Paulo estavam reclamando que não tinha lugar para todo mundo dentro do estádio, que venderam mais ingressos do que a capacidade do estádio. 39.454 São Paulinos torcedores vieram aqui ontem no Allianz Parque. Também tivemos torcida do Água Santa no setor de visitante, uma renda aí de mais de 3.200.000 reais que vai ser dividida entre Água Santa e São Paulo, como diz o regulamento, mas muita gente reclamando aí das condições aqui do Allianz Parque para receber esse jogo do São Paulo. E muita gente reclamando também, viu, Michele, sobre o posicionamento do Luciano em campo nesse início de temporada. O próprio Luciano reclamou na zona mista ontem, em entrevista aos amigos de rádio, de internet, disse que está jogando na posição errada, está tentando se adaptar, ele que é um segundo atacante, está jogando de meia nessa temporada, está vestindo a 10 e jogando de fato de 10 nesse time do São Paulo. E o técnico Rogério Ceni, na entrevista coletiva, teve que responder sobre esse tema. Luciano, tá jogando bem, não tá jogando bem, tá jogando na posição certa, não tá? Como é que tá essa situação, Rogério? Fala aí. Ano passado ele jogou o tempo inteiro flutuando entre linhas e recuando um pouquinho, exatamente como você falou. Hoje ele é o segundo atacante, ele é o segundo, ele é o primeiro homem atrás do 9, que é o que ele gosta de fazer, é o que ele sabe fazer. E tem colaborado bastante também na marcação, né, o Luciano, né? Tem tido oportunidades de gol, de fazer gol, infelizmente às vezes a bola não entra, foi importante, bateu o primeiro pênalti hoje também. Eu acho que ele vem jogando bem, o Luciano. Eu acho que ele vem ajudando bastante a equipe. E a posição é muito parecida, ofensivamente é muito parecida do que ele fazia no ano passado. Ele vem buscar o jogo, flutuando como ele sabe fazer. Para nós é importante, porque quando a gente tem um 9 de área, quando não é o caso de ter Caleri e Erisson machucado, a gente tem um 9. É difícil jogar mais com o Galopo, porque os dois querem sair da área, né? Estou falando que nós não conseguimos realizar o gol da maneira como nós temos as oportunidades que criamos.
Tá, então a palavra do Rogério Ceni aqui no Gazeta Esportiva. Os mandos aí, os estádios dos jogos das semifinais já foram definidos, né, pela Federação Paulista. O Água Santa acabou avançando, né, aqui diante do São Paulo. E daqui a pouquinho, viu, Michele, eu sei que vocês vão falar sobre esse tema. Eu vou trazer um bastidor aí sobre a escolha do estádio em que o Água Santa vai mandar o seu jogo contra o Red Bull Bragantino. Informação importante que eu vou passar para o público aqui do Gazeta Esportiva, tá bom? Mas isso é daqui a pouco, na minha segunda entrada. Agora eu devolvo para você, Mi. Valeu, querido. Bom, no pique, não tá dando muito certo jogar no Allianz Parque, então, pelas estatísticas, né, Basejo? Não, foram 3 jogos, nos últimos 3 jogos do São Paulo no Allianz Parque, o São Paulo perdeu 5 jogadores por lesão. Gente. E o Galopo é o principal jogador do São Paulo nesse início de temporada, artilheiro do Campeonato Paulista, fazendo gols decisivos, mesmo jogando fora de posição, porque é um meio-campista que foi improvisado como centroavante, mesmo jogando fora de posição, tem ajudado em muito São Paulo. E agora o São Paulo está numa situação muito complicada. Mas é por causa do gramado? Então, a maioria das lesões que aconteceram foi porque o jogador prendeu o pé no gramado e ao fazer o movimento acabou lesionando o tornozelo ou o joelho. Foi assim com o Wellington ontem, foi assim também com o Galopo ontem. O Caleri também foi nessa situação? Não, o Ferrarese foi. O Ferrarese, o Rafinha, que está lesionado até agora. No ano passado, o Miranda. O Caleri não foi lá no Allianz Parque? Não foi. Tá. E aí, Chico? Então, mas isso aí, o Sérgio falou, é fundamental, né? O São Paulo precisa começar a voltar a ser São Paulo, a ser um time grande, né? Um time soberano. Se não chegar a ser soberano, tem que chegar mais ou menos perto. E começar a perceber que não pode marcar show e outro no Morumbi e jogar em outro estádio. Porque o Morumbi é fundamental, passou a ser fundamental de uns 3 anos para cá, para o São Paulo ter uma boa performance. Mas ali, Chico, não dá nem para contestar, porque o São Paulo faturou 12 milhões com o aluguel do Morumbi, são 6 datas de show. Nossa. É um dinheiro que, para um clube que atravessa uma grave crise financeira, não pode virar as costas para esse valor, né? Não, eu não sei, Marcelo. 12 milhões de reais, os 6 shows. 12 milhões. Mas então marca para outro lugar, né? Os caras vão para a Argentina primeiro, depois voltam para cá. 12 milhões é bom, hein, Caixa, hein? Dá um alívio.